Cordial olá a todos, Pedro Curbi voltando aqui com o curso de Ética Jurídica no Passe de Graça na OAB. A gente está falando de responsabilidade funcional do advogado, a gente já tratou da responsabilidade civil numa das aulas anteriores, na aula imediatamente anterior, no primeiro bloco, a gente tratou da responsabilidade penal do advogado e agora a gente abre alguns casos específicos que são muito cobrados em prova, ok? Vamos falar de retenção abusiva dos autos. O que é a retenção abusiva dos autos? Está lá o artigo 34 do Estatuto que nos diz: constitui infração disciplinar reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança, ok? Só lembrando, o advogado que retém para causar prejuízo a terceiros autos ou extravia esses autos recebidos propositadamente vai ter que ser responsabilizado. Quando o advogado não devolve os autos, vamos pensar primeiro na retenção dos autos, ele vai ser intimado pela imprensa oficial, não acatando a intimação da imprensa oficial, vai haver busca e apreensão dos autos contra o advogado, o oficial de justiça vai lá buscar os autos no seu escritório ou no seu endereço declarado de trabalho. Vai haver multa, ok, de até meio salário mínimo, perda da vista daqueles autos fora de cartório, isso já foi objeto de questão, você não perde o direito de ver quaisquer autos fora de cartório, mas tão somente daqueles autos fora de cartório, ok? Sanção penal, caso esse extravio, essa retenção tenha se dado na modalidade dolosa, fique esperto, a regra é culpa, ok? O dolo precisa ser comprovado, essa atitude dolosa do advogado precisa ser alegada e comprovada, ok? E a sanção disciplinar, pode haver suspensão do advogado por conta disso. Caso haja prejuízo à contraparte ou a terceiros, ou mesmo à parte que constitui advogado, dá uma olhadinha na aula de responsabilidade civil do advogado, ok? O advogado vai ter que responder por isso. Outro caso que é super cobrado em exame de ordem, patrocínio infiel. O que é o patrocínio infiel? Gente, o nome é praticamente que autoexplicativo. O advogado patrocinador, o advogado que patrocina a causa, vai ser infiel, não pode ser infiel aos interesses do seu cliente ou aos seus deveres éticos. É o advogado que cede à pressão da contraparte, seja mediante remuneração ou qualquer outro elemento, para induzir o seu cliente, para orientar mal o seu cliente. Por exemplo, ele orienta o cliente a fazer um acordo ruim por conta de ter recebido algum dinheiro da contraparte. Ok? Ele está indo contra o interesse do próprio cliente e, obviamente, contra os seus deveres éticos. Mais um exemplo legal, tergiversação, também chamado de patrocínio simultâneo. Tergiversação é daqueles termos complicados que o examinador adora colocar ali. Para quê? Porque o nome é diferente, eu não lembro muito bem o que era, então eu vou acabar marcando uma alternativa errada. Não vai acontecer porque você está aqui assistindo os nossos super vídeos, ok? Tergiversação, o tal do patrocínio sucessivo, ok? Eu sou advogado de uma parte e durante o processo eu passo a advogar para a contraparte, para a parte contrária. Exceção feita a isso é nos casos de direito de família, em que o advogado patrocina os interesses do casal, no começo, por exemplo, num divórcio que não seja litigioso, um divórcio consensual. Durante o processo, percebe-se que não se conseguirá seguir com a modalidade consensual de divórcio. E esse divórcio se converte em divórcio litigioso. O advogado que patrocinava as duas partes pode escolher que cliente ele vai patrocinar, resguardado o dever de sigilo de informação contra o agora não mais cliente, contra o agora contraparte. Fica muito esperto com isso, já foi objeto de questão também. E o patrocínio simultâneo? O sucessivo, vamos lá, é temporal. Eu advogava para um, passei a advogar para outro. E o simultâneo? Eu começo advogando para os dois. Eu não posso fazer isso. Eu não posso advogar para as duas partes ao mesmo tempo, ok? Só lembrando, a vedação a patrocínio simultâneo sucessivo é religiosa. Você não pode servir a dois senhores. Para matar a aula de hoje aqui, eu falo de lide temerária. Lide temerária, artigo 6º do Código de Ética e 32 do Estatuto. 6º do Código de Ética, 32 do Estatuto. Quem é que comete lide temerária? E a lide temerária não é aplicada à parte. A parte litiga de má-fé. O advogado comete lide temerária ou incorre em lide temerária.
Quando o advogado, em conluio com o cliente, altera a verdade dos fatos ao propor ou manter uma ação, a se manifestar nos autos, ok? Alterar a verdade dos fatos. Esse é um nome bonito para você mentir no processo junto com o seu cliente, causando, obviamente, prejuízo para a outra parte. Se a outra parte se sente ofendida por isso, pela conduta do advogado, ela tem sim direito de ação contra o advogado. Vai cair naquelas causas de responsabilidade civil que a gente já viu 2 ou 3 aulas para trás aí. Minha galera, por hoje eu fico por aqui. Grande abraço, fui!